Olá pessoal, meu nome é Cristiano Faria e eu estou falando de dentro da Lever Pro. Nós estamos iniciando o nosso primeiro webinar e nós temos aqui como objetivo trazer mais clareza a respeito de uma série de elementos que nós temos dentro da plataforma. Eu acredito que todos esses elementos são pertinentes para todos aqueles que trabalham em finanças corporativas e que a Lever Pro tem um grande potencial de apoiá-los em diversas tarefas dentro do seu dia a dia. E uma dessas coisas que faz toda a diferença, e a Lever Pro tem um grande potencial de apoiar, é justamente o fato de que muitas vezes nós fazemos entregas muito qualificadas, um grande volume de informações trabalhado ao longo de meses, e na prática nós ganhamos pouquíssima visibilidade. Isso não é nada incomum. É bastante usual que os departamentos de finanças corporativas acabem atuando de forma bastante diretiva do ponto de vista de números, trazer o máximo de números possível, mas, no entanto, gere pouco impacto, gere pouca estratégia. Essa é uma questão que não é simplesmente dos departamentos financeiros, mas vamos pensar um pouco sobre tudo isso que nós podemos fazer dentro do departamento para alcançar os nossos objetivos. O objetivo, então, é que nós deixemos um pouco de lado essa questão de produzir tantos números que, no final das contas, nem são vistos, para trazer um pouco mais para o espectro da influência, onde nós teremos capacidade de alcançar resultados muito mais palpáveis para as nossas carreiras e para as nossas empresas. E a gente pode, então, pensar em 3 níveis da função de controle dentro de finanças corporativas. No primeiro nível, eu tenho certeza que você conhece bem, é o nível mais reativo possível. Nesse nível, as empresas usualmente possuem como características relatórios soltos, informações esparsas, foco no passado e baixa comunicação executiva. Nesse nível, as empresas usualmente acabam realizando inúmeras operações de registro e têm pouquíssima atuação do ponto de vista de entregar informação. A informação é o que vale ouro dentro das organizações. Os dados eles simplesmente servem para munir a tomada de informação. E, obviamente, todos nós precisamos ter qualidade nos lançamentos, mas apesar disso, é fundamental ter clareza de que a pessoa do outro lado, que é o diretor, ele dificilmente vai ter tempo para ler todas essas informações. Esse é o nosso trabalho dentro de finanças corporativas. Após passarmos pelo nível reativo, nós chegamos ao nível operacional. E aqui nós já temos um pouco mais de técnica, um pouco mais de qualidade naquilo que a gente produz. Você que já tem certa vivência dentro de finanças corporativas, tem muita clareza de que nesse momento a organização já traz informações bastante seguras e essas informações irão nutrir muito mais o processo decisório. Apesar disso, no nível operacional, o que ocorre é que essas empresas elas não têm condições de conectar todas as informações necessárias. Aqui vem um detalhe. Quando você trabalha apenas com finanças e ignora a operação, você simplesmente não tem condições de explicar por que os números são da forma que são. E isso simplesmente não ajuda em nada a tomada de decisão. E por fim, nós chegamos ao nível estratégico. Nesse nível, as decisões elas são tomadas com base nas informações. A gente não está só focado em números, a gente está focado na qualidade da tomada de decisão. Assim como no alinhamento. O que define a estratégia é a capacidade de enxergar a empresa não apenas no curtíssimo prazo, mas muito mais no médio e longo prazo, onde a empresa quer estar daqui a algum tempo. Vamos ver então como a Lever Pro ajuda nessa história inteira. A gente tem aqui na tela a Lever Pro, a gente acessa muito facilmente uma série de relatórios, uma série de demonstrativos, uma série de análises, desde a análise de realizado quanto a análise de projetado. E aqui nós temos como exemplo a DRE. E quando nós acessamos a DRE com muita facilidade, nós podemos ver aqui todos os nossos números trazidos de forma muito clara, com comentários que foram feitos anteriormente para que as outras pessoas tenham acesso. Todas essas características trazem muita tranquilidade para aquele que está trabalhando com esses elementos. E se por algum motivo ele desejar ver isso de uma maneira ligeiramente diferente, por exemplo, se ele quiser ver isso do ponto de vista semestral, ele pode com muita tranquilidade acessar os semestres através desta tela, conforme vocês podem ver, e em segundos você consegue ter acesso a esses relatórios com muita tranquilidade. Aqui vocês têm muita clareza abrindo contas sintéticas até chegar ao nível mais analítico. Essa clareza, ela traz muito mais confiabilidade para o trabalho de vocês. Ao clicar com o botão direito, nós podemos entrar nos detalhes do Razão e ver isso tudo explodido linha a linha. Cada uma das linhas traz confiança para o processo de vocês. Tudo isso
de maneira dinâmica, de maneira ágil, de maneira confiável, porque a Lever Pro está conectada diretamente com o ERP de vocês. E todas as informações que forem registradas dentro do ERP de vocês estarão aqui no momento que vocês sincronizarem. Isso traz muita confiabilidade, não existe margem para uma pessoa entrar aqui e fazer edições manuais que simplesmente não tenham registro. E vocês podem observar o que diferencia aquele que elabora dados daquele que entrega informações de qualidade. Primeiro de tudo, clareza nos indicadores. É muito comum que pessoas um pouco menos experientes acabem tentando trazer uma série de indicadores novos que os diretores simplesmente não estão habituados e que não servirão de nada. É importante ter clareza de que a consistência ao longo do tempo é extremamente relevante. Vocês não precisam trazer todos os indicadores possíveis. Conforme vocês podem ver aqui dentro da Lever Pro, nós podemos muito tranquilamente acessar aqui a tela dos nossos indicadores. Nós definimos quais são os indicadores mais relevantes e nós mantemos eles ao longo do tempo. Se nós quisermos ver isso do ponto de vista anual, muito tranquilamente, a gente consegue acessar aqui anualmente todas essas informações. Isso traz muita tranquilidade para aquele que recebe as informações. O que vocês têm que ter em mente é o fato de que as pessoas que estão recebendo as informações, elas não têm tempo e não têm a profundidade que vocês têm nos dados do dia a dia. E por esse motivo, vocês precisam ter um ritmo constante. A entrega das informações precisa ser em tempo adequado, e a Lever Pro ela apoia justamente nesse sentido. Ela traz com muito mais facilidade esses ajustes todos de forma refletida no relatório de vocês, que foi customizado e bem definido para atrair o seu diretor, para fazer com que ele entenda essa realidade. E com isso, vocês têm capacidade de criar uma narrativa que é entregue para esse diretor para que ele consiga compreender do início ao fim como anda a empresa. Para que isso seja possível, é importante destacar que não adianta ter uma quantidade enorme de planilhas eletrônicas. Vocês precisam de eficiência. E aqui nós temos eficiência, então, quando acessamos as nossas planilhas, porque a gente simplesmente não precisa trabalhar em profundidade planilha alguma, não precisa corrigir nenhuma fórmula, porque todas elas foram configuradas de forma adequada para manter a qualidade, para manter a previsibilidade e para que vocês tenham muita clareza de tudo que está sendo feito aqui. Quando nós entramos aqui na Lever Pro, vocês podem ver com muita tranquilidade que quando nós entramos em configurações do relatório e nós acessamos qualquer dos nossos relatórios, foi feita toda uma configuração de fórmulas que estão muito equivalentes àquelas que nós temos dentro do Excel. O objetivo aqui é que elas sejam de fato semelhantes, inclusive para facilitar o processo de implementação. Aqui nós temos fórmulas que não são alteráveis por qualquer pessoa, e isso evita que as versões de planilha gerem problemas para você. A Lever Pro irá facilitar o processo de entrega dessas informações, porque vocês podem observar toda essa parte de consolidação das informações e apresentação de uma forma palatável, ela é feita dentro da plataforma. A gente tem aqui, então, algumas características que vão trazer muito mais impacto para o seu desempenho. Aqui, nós começamos com aqueles elementos que eu já havia descrito. Primeiro de tudo, padronização. A cada momento que vocês falarem com seu diretor, ele espera ver um mesmo padrão. Vocês podem alterar ele eventualmente, vocês têm que ter alguma flexibilidade, mas é importante ter clareza de que, se a cada interação houver algo novo, aquilo gera um certo ruído com a diretoria. A diretoria não sabe o que está acontecendo. Aquilo que havia sido feito se perdeu, não é mais interessante. Tudo isso precisa ser levado em consideração e nós precisamos ter essa estabilidade. Essa estabilidade ela irá gerar uma centralização, um direcionamento do processo decisório. O processo decisório ele já é complexo por si só. E ele não precisa de um complicador com uma série de números, uma série de indicadores que simplesmente contribuem muito pouco para a tomada de decisões. Conforme vocês puderam ver, ferramentas como a Lever Pro irão contribuir muito significativamente com o ciclo inteiro da entrega das informações. Vocês terão condições de entender os relatórios de vocês com muito mais clareza, vocês terão condições de executar o orçamento de uma forma completamente diferente, muito mais qualificada, com muito mais consistência, trazendo tranquilidade para que o seu diretor entenda a qualidade do seu serviço. Não é mais simplesmente sobre esforço,
sobre horas de trabalho. É muito mais sobre uma entrega efetiva que traga visibilidade para a sua atuação. E então, gostaram do que viram até agora? Ficaram interessados? Pois saibam que a gente tem uma equipe aqui dedicada para entregar para vocês uma apresentação personalizada. Acesse então o QR Code que está na tela ou o link na descrição.